Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre esse tema polêmico, os homossexuais. Quando eu ouço uma pregação de um evangelista, de um pastor, um bispo, falando, criticando os homossexuais, eu fico profundamente entristecido. O meu coração se quebra em mil pedaços e eu pergunto: com que autoridade esse pastor, esse bispo, ou seja lá quem for, critica os homossexuais? Embora eu não estou fazendo esse vídeo para defender os homossexuais e não defender ninguém, eu estou aqui para trazer à luz a este tema, sobre o que as escrituras falam sobre os homossexuais, não somente sobre os homossexuais e as lideranças desses pastores que criticam os homossexuais. Então vamos começar. Hoje eu quero falar com vocês em relação a quem realmente entrará no reino do céu. Mas antes, pense comigo, vamos fazer uma reflexão. Você já ouviu vários líderes religiosos que apontam o seu dedo aos homossexuais e mais uma outra categoria, os espíritas? E como se essas duas categorias fossem os maiores pecados da humanidade, e criticar veemente esses dois grupos de pessoas é o ponto-chave de muitas pregações. Aí eu te pergunto, deixa aqui nos comentários o que você sente quando você vê um líder evangélico ou espiritual criticando tanto os homossexuais quanto os espíritas. O que você sente? Eu me sinto profundamente entristecido. Eu quero deixar claro que é o seguinte: não existe uma lista de pecados grandes e os pecados pequenininhos. Todos são pecados. Não existe uma hierarquia entre os pecados. Então, o porquê que eu devo criticar o pecado dos homossexuais ou dos espíritas? Assim, ó, critica. Bom, eu vou falar porque eles criticam, mas primeiro vamos à introdução. Imagina, eu já falei isso em outros vídeos meus, eu gosto dessa analogia sobre o veneno da cobra mais mortal. Bom, geralmente eu uso veneno da cobra mais mortal, mas existe uma perereca desse tamanhozinho. Se eu achar, vou deixar a foto dela aqui em cima para vocês verem. Os índios pegam a lança e passam assim, ó, nas costas dessa perereca. Ela é pequenininha, menor que uma caixa de fósforo. Não existe antídoto para esse veneno. E essa perereca não tem predador. Ninguém mata, nenhum outro bicho come essa perereca, porque ela é mortal. Bom, voltando. Os índios antigamente, quando passavam a lança nas costas dessa perereca e atiravam a lança, eles poderiam usar a mesma lança assim, né? 100 vezes, 200 vezes, sem passar de novo nas costas daquele animal. Porque o veneno era tão forte, que game over, né? Então, qual é a diferença de uma gotinha daquele veneno? Bom, sem enrolação, vamos voltar à analogia para vocês entenderem. Agora imagine um copo do veneno mais mortal. Não tem cura. Aí você pega um contra-gota e pega uma gotinha e pinga na língua. Vai morrer. Não tem cura. Vai morrer. Uma única gota vai morrer. E se você tomar o copo todo de veneno? Vai morrer. Então não tem essa diferença entre um veneninho e um venenão. Um pecadinho e um pecadão. Todos os dois, ou todos os pecados, são mortais. Todos os pecados deixará você fora do reino dos céus. Perfeito?
entender isso é fundamental. O porquê que eu estou fazendo esse vídeo. Assim, eu posso utilizar essa analogia para todos os pecados, todos. Então, desculpa ter interrompido o vídeo, mas alguém chamou e eu tive que atender. Assim é o pecado. Não existe pecadinho ou pecadão. Qualquer pecado nos afasta do reino dos céus. Vou dar um exemplo. Então, olha só, nessas pregações, para chamar a atenção da multidão, eu falo do homossexual e dos espíritas, os feiticeiros, aquelas pessoas que consultam os mortos. Mas olha só, o que não entrará no reino dos céus? Mentir. Então, você é mentiroso? Tá fora. O homossexual tá fora? Os feiticeiros tá fora do reino do céu? O mentiroso também. Os incrédulos tá fora? Aquele que desonra pai tá fora. Quem ama mais o mundo do que as coisas de Jesus Cristo tá fora. Então, irmão, não vos engane nessas falsas pregações de que líderes enfatizam um único pecado, e eu quero dizer, sem medo de crítica. Antes de fazer a crítica, eu vou dar um outro exemplo para não achar que eu estou só criticando. Jesus Cristo trouxeram Maria Madalena, a prostituta, e Jesus a perdoou. Eu fiz um vídeo, vou colocar o vídeo aqui em cima, sobre Jesus perdoando. E ela era uma prostituta, então, se nas pregações de Jesus Cristo ele criticasse, vou usar uma expressão que pouco se usa, os sodomitas, os homossexuais, as pessoas que praticam sexo com as pessoas do mesmo gênero. Eu estou tentando ser o mais respeitoso, porque na realidade pouco importa o que a pessoa é. Se a pessoa para mim é hétero, se é homossexual, para mim não importa. O que importa é pregar o evangelho e o caminho que conduz a Cristo. Quem sou eu para julgar se um pecado é maior que o outro? Nada disso. Isso tá pelo nome de Jesus Cristo. O meu papel é levar o evangelho, vocês vão entender. Então, se Jesus Cristo ficasse criticando os homossexuais, a prostituição e tudo mais, aquela prostituta que foi levada, amarrada até Jesus Cristo, aonde Jesus Cristo não passou a mão sobre o pecado dela, mas ele disse: eu não lhe condeno. Não lhe condeno por quê? Porque ainda não tinha chegado o tempo da condenação, do julgamento final. Mas Jesus disse: vai e não peques mais. Ele advertiu: não peques mais. Bom, aí a história diz que depois, na casa de Simão, que não é o mesmo Pedro, tá? Simão, que ela foi e pediu perdão e Jesus Cristo a perdoou ali. Bom, ela não voltaria para pedir perdão para Jesus Cristo e rogar para Jesus se as pregações de Jesus Cristo fossem sobre crítica. Bom, Jesus também disse, ele veio pelos pecadores, ele veio para os imundos, ele veio proclamar o arrependimento para aqueles que estão perdidos. Bom, aí fica claro o entendimento porque que eu me sinto entristecido quando eu vejo uma pregação criticando um grupo de pecados. Agora eu não estou falando do homossexual, vou mudar para outro lado agora, sobre as pessoas que traem. Se você trai a sua esposa, você trai o seu marido, você vai para o inferno. Se eu sou um líder espiritual, um pastor, como que alguém que traiu a sua esposa
vai pedir o arrependimento, vai vir até a mim, eu errei, eu pequei, o que eu posso fazer? Me ajuda a voltar para o caminho da retidão. Esse é o papel. E eu tenho que lembrar também que os anjos fazem festa quando uma alma é resgatada. Então este é o ponto chave. Jesus também dizia: aquele que comigo não ajunta, espalha. E quando eu vejo esta pregação criticando os homossexuais, os espíritas, os idólatras, aqueles que amam ou veneram imagem, criticam a igreja X, né? Eu não quero falar nome de igreja, mas tem 3, 4, 5 igrejas que são severamente criticadas. Bom, se você critica, que papel que você está fazendo? Você está tomando sobre si o nome de Jesus Cristo e levando o Evangelho? Muitos pastores e líderes religiosos, por que eles escolhem atacar esses grupos? No caso, esses que eu estou citando, os homossexuais, os idólatras, os espíritas, o porquê? O porquê que é o foco? Gente, eu quero deixar claro para vocês, pode vir crítica para cima de mim, são falsos pastores, são falsos profetas, porque quando eles abordam isso, eles não estão falando com a autoridade que vem de Deus, porque eles estão procurando status, views, querem que o seu vídeo ou seu canal tenha muita visualização e cresça nas redes sociais. A intenção é chamar atenção e criar polêmica, porque criando polêmica o canal sobe, as visualizações aparecem e fica famoso, mas já recebeu o seu galardão, porque a crítica afasta o pecador do reino dos céus. E Jesus foi claro: eu vim para os pecadores. Apontar os homossexuais e os espíritas enquanto ignoram que as suas próprias atitudes como corrompem, porque semeia discórdia e buscam fama, também excluem as pessoas do reino dos céus. Como Jesus Cristo lá na porta do templo, de novo vou citar, ele disse: raça de víbora, vocês trancam a porta do céu, não entra e também não deixa que ninguém entre. Então, irmãos, eu quero que vocês fiquem cientes que seguir esse tipo de liderança que tem em sua boca crítica a qualquer grupos, desonra o nome de Deus, porque Deus é amor, Deus é carinho, Deus é perdão, Deus é benevolência, Deus é misericórdia. E quando eu ataco, eu trago a ira, tanto para os meus fiéis que me seguem, quanto a ira para aquele que está em pecado, porque quando ele ouve a minha crítica fervorosa contra eles, eles se afastam mais ainda. E não é isso que Jesus Cristo quer. Não é esse o Evangelho. A Bíblia, ela é clara e aponta que todos os pecados são grandiosos. Não tem pecado pequeno, nem pecado grande. E tudo ficará fora do reino dos céus. Eu fiz uma lista de 40 pecados, mas existem muito mais. Mas por que eu fiz essa lista de 40? Que é para você entender que quando eu olho a trave no olho do meu amigo, criticando, olha lá o homossexual, e a trave que está no meu olho, se ele não vai entrar no reino dos céus, eu também não vou. Então eu vou mostrar a lista, vou colocar ela de um lado e do outro, mas eu vou falar rapidinho a lista, para vocês verem e acompanharem. Olha a lista. Lembre-se que não está por ordem, tá? Porque não existe pecado grande nem pecado pequeno. Mentirosos, Apocalipse 21:8. Então, você mente?
Ah, eu estou mentindo para proteger a minha família. É mentira. E o pai da mentira é o diabo. Você está fora do reino do céu. Os soberbos, Romano 1,30. Você é soberbo? Está fora do reino do céu. Então para de olhar os feiticeiros, homossexuais, aquele que traiu a esposa e tudo mais. Idólatras, ficará fora do reino do céu. Aí você critica aquele que idolatra ídolos, idolatra todo tipo de pessoas. Mas você é mentiroso, você é soberbo, você é avarento. Os afeminados e os sodomitas, que são os homossexuais e as pessoas que se enquadram nessa categoria. Tá onde? Em 1 Coríntios 6:9. Os feiticeiros, aqueles que praticam ocultismo ou consultam os mortos. Apocalipse 21:8. Apocalipse também 22:15 e Gálatas 5:20. Os bêbados. Bom, tem uma religião que as pessoas bebem, né? Eu já falei que eu não vou criticar uma religião em si, em um nome de pessoa em si. Gente, eu tenho muita vontade de falar o nome do pastor que traz na sua boca sempre as pregações contra os homossexuais. Mas não é isso, não é desviar o foco para ele. É trazer o foco para Jesus e dizer que eu amo o homossexual, eu amo os feiticeiros, eu amo as pessoas que traem as esposas, traem o marido, eu amo aquele que castiga outra pessoa. Estou falando que eu amo a pessoa e não o pecado. É o que Jesus fazia. Porque se eu olhar com discriminação para a pessoa, como que eu vou levar o evangelho para aquela pessoa? Aí você vê uma pessoa lá num terreiro espírita, você fala lá, ó, o irmão lá, ó, conversando com a pessoa do espiritismo. Como que ele vai pregar o evangelho se ele não for lá pregar o evangelho? Por isso que Jesus Cristo era conhecido como o quê? Como fanfarrão, bêbado, porque ele andava com quem? Com as pessoas que precisavam ouvir o evangelho. Vamos continuar a lista. Os fornicadores, aqueles que praticam prostituição e imoralidade sexual. 1 Coríntios 6:9 e Apocalipse 21:8. Os adúlteros. 1 Coríntios 6:9 e Gálatas 5:9. Mas eu quero acrescentar sobre os adúlteros. Aquele que olha para uma mulher ou para um homem cobiçando também já está em pecado. Aí eu digo, quem vai entrar no reino dos céus? Aí você critica quem? O seu irmão? O seu vizinho? Você critica o seu irmão mesmo, irmão de sangue, que traiu uma mulher. Mas você, quando olha para uma mulher ou para um homem, você cobiça. Então, o seu irmão, ele traiu de fato. Beleza, ele trouxe para si a condenação. Mas Jesus disse, só pelo fato de você cobiçar, você está no mesmo pecado do seu irmão. É isso que eu quero trazer para vocês. Jesus disse, olha a trave no seu olho, olha o seu pecado. Você está olhando muito para o pecado dos outros. Vamos continuar. Os homicidas. Um dos maiores homicidas da época era Saulo, que virou um grande apóstolo. Paulo se converteu e eu criticando. Os murmuradores, aqueles que reclamam constantemente. Você reclama da sua vida? Você reclama do seu trabalho? Você reclama da sua esposa? Você reclama dos seus filhos? Está aqui na minha lista 11 murmuradores, aquele que reclamam constantemente. Romanos 1:30. Quem calunia ou fala mal dos outros. Romanos 1:30. Os incrédulos. Apocalipse 21:8. Os abomináveis, aqueles que praticam coisas imorais e repulsivas. Apocalipse 21:8. Os ladrões. 1 Coríntios 6:10. Os maudizentes. Quem ofende ou amaldiçoa os outros. 1 Coríntios 6:9. Quero parar aqui eu estou nos maldizentes 16. Aquele que ofende ou amaldiçoa os outros.
Na corrida para a Prefeitura de São Paulo de 2024, tinha um cara muito famoso nas redes sociais que eu até iria votar nele. Mas quando eu pesquisei as escrituras, porque ele disse a seguinte frase, mais ou menos, tá? Ele disse que a Prefeitura de São Paulo precisava dele porque Deus estava com ele. Ele disse algo mais ou menos assim. O cara é muito inteligente. Se ele pegar a minha fala, ele vai distorcer porque ele vai falar que eu não disse isso, né? Mas ele disse mais ou menos isso, que a Prefeitura de São Paulo precisava dele porque Deus estava com ele. E ele disse também que vai se candidatar provavelmente para a presidência da República. Bom, por que eu deixei de votar nele? Porque ele disse que Deus estava com ele. Aí eu vi dessa minha lista 16 os maldizentes que diz quem ofende ou amaldiçoa os outros. 1 Coríntios 6:10. A corrida da prefeitura dele, ele só atacou os outros. Ele ofendia. Então, se Deus estava com ele, ele não ofenderia as pessoas e não atacaria. E ele ofendeu. Ele ofendeu que eu me senti ofendido. E um outro líder religioso foi e fez a mesma coisa e atacou ele também. Esse mesmo líder religioso é esse que faz esse discurso sobre os homossexuais. Então, aí a gente já tem os dois parâmetros. Um, que disse que Deus falava com ele, mas ofende. Ele não é líder religioso, só estava na corrida da prefeitura. E o outro que é líder religioso e ofendeu o outro. Quem está errado aí? Aí eu e você aqui assistindo isso, e sinto muito se minha intenção não é ofender você, mas você apoiou um ou apoiou outro. Eu entendo que às vezes falta sabedoria, por isso que Jesus Cristo disse: estudai as Escrituras, porque nela contém o caminho para o reino dos céus, e ela testifica de mim. Não de mim, Wagner Abílio. Testifica de mim, Jesus Cristo. Então, ele disse, pela atitude dos pregadores, os falsos profetas, o conhecerei. Mas como que você saberá se ele é falso profeta? Se você estudar as Escrituras, irmão, você tem que estudar as Escrituras. De novo, esse meu canal não viraliza. Olha aí, tem poucas viralizações, tem poucos comentários, porque eu prego o Evangelho. Eu não estou aqui para polemizar. Pode ser que talvez um dia eu tenha que fazer um vídeo que vai polemizar um pouquinho, mas não é essa a intenção. A intenção é trazer as almas de volta a Cristo. Esse é o meu chamado. Então, 16, os maldizentes. 18, invejosos. Pronto, só aqui muitos já estariam fora do reino dos céus. Invejosos, Gálatas 5:21. Os irados, aqueles que praticam inimizade ou excessos de raiva. De novo, vou voltar na prefeitura de São Paulo, teve até cadeirada, né? Aí como que você vai colocar um líder desse para uma cidade, a maior cidade da América Latina e a mais rica? Primeiro, um que cita a ira e o outro que se irou. Se irou por quê? Porque eu citei a ira. Se a minha palavra fosse assim, bondosa, amoroso, simplesmente pregando aquilo que eu vim fazer, eu preciso fazer isso na prefeitura, aquilo, é para isso que Deus está me levantando, para levar o Evangelho, consertar as escrituras, isso é anatema. Consertar a prefeitura de São Paulo, pregar com amor e mansidão, mas provocou a ira. E o outro se irou. E se na atitude da cadeira ele matasse o outro? Matou o outro
porque você provocou a ira do outro. É onde as escrituras entram e diz pedra de tropeço. Eu fui o causador do pecado do outro. Não pode. Aí tem aquilo também que vários religiosos, seguidores de Jesus Cristo, cristão, evangélico, diz assim, a salvação individual. Para com isso, irmão, para, que a salvação não é individual. Isso é história do demônio, que a salvação é individual. Por que a salvação não é individual? Porque pregar o evangelho não é individual. Levar o evangelho para os outros não é individual. Eu ser pedra de tropeço, eu falar mal do outro, eu citar a ira, o outro vai pecar. E se o outro pecar, eu não entro no reino dos céus. Eu preciso ajudar o outro a entrar no reino dos céus. Paulo disse, mostre-me a sua fé sem a sua obra. Eu mostro a minha obra. Então, o que é? Eu tenho que fazer obras. O que é fazer obra? Pregar o evangelho para tentar resgatar almas. O que é isso? É a salvação do outro. Então a salvação não é individual. Tudo bem, eu prego o evangelho para vocês e vocês não aceitam e não entram no reino dos céus. Mas o meu papel eu estou fazendo. Agora, vamos inverter. Eu prego a discórdia e eu prego a falsidade do evangelho. Você não vai entrar no reino do céu porque eu fiz você não entrar no reino dos céus. Então eu estou fora. Vou voltar para enfatizar. Jesus foi lá e falou assim, raças de víboras, vocês trancam a porta do céu, não entra que ninguém entra. Viu? O reino do céu não é um tesouro que eu escondo somente para mim. É um tesouro que eu tenho que dar para todo mundo. Por isso que não é individual. Vamos continuar. Os irados, foi o 19, 20. Quem ama e pratica a mentira. Nossa, eu falei logo que... Bom, vamos continuar. Sem misericórdia. Romanos 1,31. Sem misericórdia. O que eu acho legal sobre sem misericórdia, o rei Davi, um dia eu vou fazer um vídeo sobre o rei Davi que vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Porque a história do rei Davi é totalmente diferente do que as pessoas pregam. Bom, vamos lá. Tem a história do rei Davi sobre a misericórdia. Que Natã, o profeta, foi e contou uma história para o rei Davi. Falando que o cara tinha uma ovelha e um cara rico foi e pegou a única ovelha que aquele cara pobre tinha. E o que o rei Davi, como julgador, ele tinha que fazer? Aí ele falou assim, bom, mata o cara que pegou a única ovelha e faz ele pagar, eu não lembro a quantidade, mas 10 vezes mais. Aí o profeta Natã diz o seguinte, rei Davi, esse cara é você. O que quer dizer isso? Gente, eu tenho que ser misericordioso. Como assim, irmão Wagner, misericordioso? A pessoa cometeu um pecado. Eu vou julgar com ferro e fogo? Às vezes a pessoa foi imatura. Às vezes a pessoa não tinha a intenção de cometer tal ato, ou porque faltou sabedoria, ou porque a pessoa cedeu aos desejos da carne. Então, eu não estou falando que a pessoa às vezes não tem que ser punida. É uma coisa, existe a coisa chamada lei, mas existe também a misericórdia, onde eu não vou agir com tanto ferro e fogo. E para finalizar, Jesus Cristo é misericordioso e ele tem a justiça plena. Então, se eu puder o máximo ser misericordioso e deixar a justiça com Deus, assim será. Vamos continuar? 23. Os prostitutos e as prostitutas. Gálatas 5:19, Apocalipse 21:8.
sem afeição natural, aquele que age contra os vínculos familiares sociais normais. Então, se a sociedade está andando assim, a pessoa quer andar assim e ainda vai contra a sua família. Infiéis aos contratos, Romanos 1,31, né? É complicado, você faz um contrato e não cumpre, pior contrato que nós fazemos. Eu vou mudar minha vida, eu vou seguir o evangelho, eu vou perder peso, eu vou me controlar e você não segue. Quem semeia contendas entre irmãos, Provérbios 6,19. Quem promove discórdia e dissensões, foi o que eu falei. A gente viu muito na corrida da prefeitura, Gálatas 5,20. Quem alimenta profilias, discussões, contendas, Gálatas 5,20. Exatamente o que eu disse, aquele que alimenta as contendas, as discussões. Sabe aquilo que a gente já ouviu falar assim, eu gosto de jogar um pouquinho de tacar fogo no parquinho. Nossa, como dói. O que é isso, tacar fogo no parquinho? Tem alguém discutindo, eu vou lá e alimento mais essa discussão. Tá certo isso? Aí você quer falar dos feiticeiros? Quer falar dos espíritas? Quer falar dos homossexuais? Olha quantos pecados que teoricamente as pessoas julgam que são menores. As pessoas que alimentam as discussões dos outros, passa despercebido. Gálatas 5,20. Quem vive em inimizade, hostilidade contínua, Gálatas 5,20. Bom, o que eu posso dizer dessa pessoa que vê o mal em tudo? Quem age com falta de mansidão, contrário ao fruto dos espíritos, Espírito de Deus, Gálatas 5,23. Então, gente, eu falava alto, falava gritando, eu tive que me policiar muito para diminuir o meu timbre de voz e falar com mansidão, porque o Espírito pediu que eu mudasse a minha postura. Então, desde o que você fala, do que você come, do que você age, do que você pensa, porque nada impuro ao entrar no reino do céu. Como que você vai ser o sal da terra e refletir sobre si o nome de Jesus Cristo se você não tem mansidão? Desculpa assim ofender a dona de casa, mas tem homem também que faz isso, só fala gritando. Quando chama seu filho, gritando aos berros. Quando chama seu marido, gritando aos berros. Tem que consertar isso. Mas eles não me ouvem. Abaixe o timbre de voz. Converse. Seja paciente. Às vezes Deus está chamando você para ser paciente. Eu tento gravar esses vídeos para você 1h da manhã, 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque eu moro na comunidade muito carente. Vou colocar um vídeo aqui, para vocês verem como é a minha casa e qual é a condição que eu vivo. Então, eu vou brigar com meu vizinho, eu vou brigar com meu filho que está assistindo televisão alta. Eu já falei para ele várias vezes, mas aí eu tenho que lutar com as armas que Deus me dá para lutar. Abaixe seu timbre de voz. Haja com mansidão. Pense assim, o que Jesus Cristo quer que eu faça? Quem demonstra ciúmes e inveja, nossa gente, aqui se gritar já estava ruim. E quem demonstra ciúmes e inveja, Gálatas 5,21. Eu posso sentir ciúmes? Posso. Mas ofender a outra pessoa e ficar mostrando meus ciúmes assim, é complicado. Por quê? Porque o excesso de ciúmes atrai sobre si a ira do outro, o rancor do outro. Pode levar o seu relacionamento, o seu casamento para o final. Aí já é outros pecados, já começa a entrar em vários pecados. A desilusão, isso, vamos ficar assim mesmo.
a separação do seu casamento. E é isso que você quer? Então, se controle. Controle a mansidão. Pare de gritar, tanto homem quanto mulher. E controle o seu ciúme e a sua inveja. Ficar olhando para as coisas dos outros. Agora olha outra. 34. Preguiçoso. Tessalonicenses 3:10 e Provérbios 19:15. Você deixa as coisas para depois? Você tem aquela preguiça, nossa, eu tenho que levantar e fazer as coisas. Está fora do reino dos céus. Agora olha só, nos púlpitos das igrejas, eu não falo dos preguiçosos, mas eu vou criticar o homossexual. Eu não estou falando que o homossexual é maior ou menor. Não, gente, eu estou em pecado também. Todos estamos. Eu não vou criticar o homossexual, eu não vou criticar o feiticeiro, eu não vou criticar aquele que trai, eu não vou criticar ninguém, porque todos nós estamos em pecado. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Olha só, os preguiçosos estarão fora do reino dos céus. Então eu fico olhando para o pecado do outro, eu fico olhando com quem que ele tá, ou se ele está traindo a esposa, e eu não vejo os meus pecados, eu não vejo a trave no meu olho. 35. Quem negligencia o trabalho, os seus deveres, Provérbios 21:15, é um pouquinho diferente do preguiçoso. É aquele que não faz o seu trabalho com a mesma intensidade que deveria fazer. Quem usa o nome de Deus em vão. E aí? Bom, eu já falei em outro vídeo, mas eu vou ressaltar sobre as músicas evangélicas que colocam o nome de Deus nos refrões, vários refrões, para engrandecer o louvor. Bom, quem usa o nome de Deus em vão, 36. 37. Quem faz imagem ou ídolos para adoração. 38. Quem não guarda o dia de sábado e descanso. Eu já falei que eu não sou católico nem adventista. Então por que eu coloquei aqui? Porque isso não foi abolido. Jesus Cristo, ele disse, eu não vim para abolir nada. Temos que guardar o dia de descanso. Se para você é domingo, se para você é sábado, se para você é segunda-feira, eu não estou aqui para discutir. Uma hora a gente pode falar sobre o verdadeiro dia de descanso, sobre o verdadeiro sábado do Senhor. Se é sábado mesmo ou se é domingo, mas não é isso que está em questão. Você trata todos os dias iguais? Esse guardar os sábados, o dia do descanso, que na verdade a palavra não é sábado, e aí como é que fica? E todos os outros daí para cima? Esse aqui eu vejo que vários evangélicos e cristãos não guardam o dia do Senhor, não guardam o dia de sábado. 39. Esse pega pesado. Lembre-se que a minha lista não está por ordem do que é maior ou do que é menor. Quem ama o pai, olha só, lá para trás eu disse que quem desonra o pai. Agora eu inverti, quem ama o pai ou ama a mãe ou ama o filho mais do que a Cristo. Eu tenho que honrar pai e mãe, eu tenho que honrar minha família, certo? Mas Jesus Cristo se sacrificou por nós, ele deu a vida, mas ele não corrompeu o seu espírito. É diferente. O que quer dizer isso, irmão? Eu amo a minha esposa, eu amo o meu filho, eu amo as pessoas. Elas me fazem mal, mas dentro de mim eu não tenho que retribuir com mal. Porque eu amo mais a Deus do que a minha família. 40. Quem ama mais ao mundo e as coisas desse mundo do que a Deus. 1 João 22:15. E o outro, quem ama pai e mãe mais do que a mim, é Mateus 10:37. Então, irmãos,
eu finalizei os 4 pecados que eu fiz uma lista só para enfatizar que não existe pecado grande ou pecado pequeno e a gente não tem que ficar falando do pecado. Nós temos que levar as pessoas à salvação. E para você entender que não existe pecado grande ou pequeno, Jesus, em João 3,18, estava conversando com Nicodemos. E olha o que ele disse. Jesus disse: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, olha só, nós falamos de pecado, mas aí tem uma outra categoria. Aquela pessoa que é boa, aquela pessoa que ajuda os pobres, dá dinheiro, mas não é batizada e não crê em Jesus Cristo. Vai entrar no reino dos céus? Jesus disse: olha só, não vai nem para o julgamento final, porque ele diz que já está condenado. Mas quem não crê em mim já está condenado. Vou ler de novo. E disse Jesus: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Entende a gravidade? Por isso que eu tenho que chamar todas as pessoas para acreditar em Jesus Cristo e deixar para ele o julgamento final de que quem realmente vai entrar no reino dos céus. Percebe, irmão, que não é uma questão de esperar o julgamento. Quem não crê em Jesus Cristo já está condenado. Por isso que Jesus Cristo, ele dedicou todo o seu tempo em falar de amor, carinho, mansidão e explicar para a gente o que precisamos fazer para entrar no reino dos céus. Então, é isso. Eu quero deixar o meu testemunho, dizer que o Evangelho é grandioso, que não devemos julgar ninguém. Não existe uma categoria de pecados que são maiores ou menores. E eu quero fazer uma reflexão, que esses líderes religiosos, um em específico, que ele altere o seu tipo de pregação. Em vez de criticar os homossexuais, mostre mansidão e mostre que somente Jesus Cristo tem a capacidade de converter qualquer um. Se Jesus Cristo semeasse discórdia, a prostituta não teria ido até Jesus Cristo. O ladrão não teria ido até Jesus Cristo. E todos aqueles que tinham pecados graves não teriam ido até Jesus Cristo. E quando eu escolho atacar, exemplo, os homossexuais, os idólatras, as imagens que as pessoas fazem da igreja, os feiticeiros, eu estou atrapalhando a obra do Senhor, porque eu não deixo que essas pessoas procurem o Evangelho. O Evangelho restaura e modifica. É isso que eu gostaria, mas não depende de mim. Jesus Cristo disse que no final levantaria falsos profetas, iam curar muitos, teriam palavras sábias, iam distorcer o Evangelho, as pessoas iriam seguir esses falsos profetas, porque eles estariam cheios de engano e tropeço. Bom, irmão, chegamos até o final. Se você gostou, deixe um comentário aqui embaixo dizendo eu gostei e se inscreve no canal, deixe um amém e compartilha esse vídeo com as pessoas que precisam ouvir que não importa qual é o grau da sua situação,
Jesus Cristo deixou as 99 ovelhas sozinhas e foi atrás de uma. E eu sou grato, porque essa uma ovelha era eu. Então, eu não tenho capacidade de julgar ninguém sobre o seu pecado, nem de traição, homicida, homossexual, idólatra, feiticeiro, mentiroso, os caluniadores, os ciumentos, os avarentos, os preguiçosos. Nenhum. Mas sim levar o Evangelho. Então, mande esse vídeo para aquelas pessoas que acham que Jesus Cristo não te ama. Fala, Jesus Cristo te ama. Ele muda vidas. Ele levanta os fracos e confunde os inteligentes. É isso. Eu espero ver vocês no próximo vídeo e fique em nome de Jesus Cristo. Amém. Se inscreva no canal e deixe um amém. Eu vejo vocês no próximo vídeo.